servir, louvar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. Sim, quero te louvar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar, é te adorar, é te servir, é te amar, é amar, é amar de todo o coração, alma e espírito, erguendo as mãos para ti. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Guia os meus passos, Guia os meus passos na tua verdade. Seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, o meu coração. Livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te adoro. Eu te amo. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Te amo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para, pá. Começa a mandar um nervoso. Amém, glória a Deus, amém. Diga: Jesus é o Senhor da minha vida, de tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. Jesus é o Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra? Muito boa noite. É bonito, não é? Há quem não goste, mas por dentro é verde, é tudo verde, é só por fora. Ora bem, eu tenho uma mensagem hoje e dou as boas-vindas àqueles que estão aqui presentes, dou as boas-vindas aos ausentes, àqueles que estão a ver este programa pelo YouTube e àqueles que hão de vir, porque há muitos que ainda não estão cá, mas vêm a caminho.
Nós nunca perdemos a esperança, nunca perdemos a fé, nunca olhamos para as coisas menos boas, olhamos para as melhores, e esse é o segredo de vitória na nossa vida. Amém, irmãos? Eu dou muitas graças a Deus pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha esposa. Ela manda muitos beijinhos para todos, como sempre. Manda lá um beijinho a todos. Em particular, a este e aquele. Não vou dizer os nomes. É para todos. Um beijinho é para todos. Eu gosto muito que ela venha, mas quando ela não pode por qualquer motivo, eu também não fico triste. Fico sempre um bocadinho mais triste, né? Mas pronto. Mas eu choro e depois passa. Depois alguém me diz, não chore isso, irmão. Pronto. E eu não choro mais. Ora bem, a mensagem que eu tenho hoje é baseada em coisas complicadíssimas. Como os irmãos sabem, as minhas lições são sempre muito elaboradas. Eu passo a semana toda a orar, Senhor, o que é que tu queres que eu pregue, o que é que queres que eu ensine? E não é nada disso, né? Como vocês sabem. Às vezes é feito de um dia para o outro, e às vezes eu tenho uma mensagem e depois aquilo vira tudo ao contrário, e esta é a história da minha vida. Olha só o título que eu tenho para hoje, que é para o Tiago tomar nota, e a Zélia, perdão. É muito parecido, Célia e Zélia, mas pronto. Eu até conheço uma matrícula de um carro que é MZ, mas não vou dizer de quem é, que é Maria e Zé. Mas pronto. Mas estes são outros 500. Mas a mensagem de hoje é esta: precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Há pessoas que têm... Há um ditado de ti que é assim: vale mais só que mal acompanhado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: vale mais mal acompanhado que só. Digo-lhe eu. Porque só não chega. Você precisa de alguém. Nós precisamos de alguém sempre. O marido precisa da esposa, a esposa precisa do marido. E se não for casado, você precisa de alguém à sua frente. Eu tenho hoje aqui umas palavras, umas frases que alguns vão ficar assim um bocado encolhidos, mas é de propósito. Eu gosto de chocar as pessoas. Uma pessoa que não gosta de ouvir as verdades da palavra de Deus, não sei o que é que anda cá a fazer. Porque nós temos que ouvir a palavra de Deus toda na íntegra, como ela é. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, fala de tudo. Eu vou sem falar por alto, não voltamos a abrir, senão isto passamos aqui a noite toda. Muito por alto. Há um episódio na Bíblia de Moisés, como vocês sabem, Israel teve cativo no Egito durante cerca de 420 anos. E Deus chegou a um ponto, fartou-se daquilo, e disse: agora escolheu um homem, neste caso Moisés, para ir buscar o povo dele que estava cativo no Egito. E Deus andou ali a tentar convencer Moisés. E uma das coisas que ele disse assim: olha, tu vais libertar o meu povo lá no Egito. E ele disse: eu? Para lembrar, eu às vezes também digo: eu? Você não fiz mal a ninguém. Mas que mal é que eu fiz para ter esta sorte? E Deus disse: mas como é que eu vou? Um país daqueles, o Egito era o que é hoje uns Estados Unidos, é uma potência, uma coisa, não lhe passa para a cabeça, riquíssima. Eles tinham tudo em abundância. Até tinham o que não presta. Era mais do que não presta do que era bom. Sobretudo a nível espiritual. Mas, de qualquer forma, Deus determinou que aqueles 420 anos do povo de Israel tinham chegado ao fim e que ele estava cansado. Então, teve uma conversa com Moisés. Para ter uma conversa com Moisés foi complicado. Teve que lhe aparecer, e apareceu-lhe como numa sarça ardente. O Moisés viu aquilo arder e a sarça não se consumia, e depois ele percebeu que ele era qualquer coisa e perguntou-se: quem és tu, Senhor? E Deus lá lhe disse: eu sou o que sou. E esta é uma história que nós já falámos aqui, já ensinámos também. Mas quando Deus disse a Moisés para libertar o povo no Egito, ele ficou assustadíssimo. Assim: eu? Mas como é que eu vou? Estou num país daqueles, uma força daqueles, um faraó, que eles matam as pessoas todas, desgraçam as pessoas todas, e agora eu vou lá fazer o quê? Mas que autoridade é que eu tenho?
Que argumento é que eu tenho para libertar aquele povo? O que é que eu vou dizer ao faraó? E o Moisés, e Deus, disse assim a Moisés, olha, o que é que tens aí na mão? E o Moisés disse, é um cajado. Então manda lá para o chão. E ele mandou o cajado para o chão. E como eu lhe disse, eu não vou estar a ler a Bíblia, senão a gente passávamos aqui a noite toda a ler essa parte. Mas é lindíssimo. Se você quiser ler isto, está em Gênesis e também em Êxodo. Mas em Gênesis está outra coisa, mas isto é em Êxodo. Êxodo 2. E o Moisés já mandou o cajado para o chão. E diz a Bíblia que aquele cajado se transformou numa serpente, numa cobra. O Moisés deve ter apanhado um susto. Eu disse, uma cobra à minha frente, está bem, está. Se aquelas assim. Ela mandou teve um susto. E Deus disse assim, agora pega lá na cobra. E eu posso pegar na cobra. E pegou na cobra e a cobra transformou-se em cajado. E ele assim, epa, acho isto muito estranho. Mas, e Deus só lhe disse assim, olha, é isto que tu vais fazer lá em frente ao faraó. Mas agora ainda tem mais outra para ti, mais um truque. Metes a mão não sei, no bolso não, porque ele não tinha bolsos, na altura não havia bolsos. Era no fato, também não era um fato, não era de fato e gravata. Mas mete assim a mão. Foi daí que veio o Napoleão também mete assim a mão, o Bonaparte. E ele meteu a mão e ele disse, agora tira a mão. E a mão foi leprosa, diz a Bíblia. O Moisés deve ter apanhado um susto. E Deus tornou-lhe a dizer, agora mete outra vez a mão. E ele meteu e a mão está sarada. E Deus disse assim, olha, se ele não acreditar nessa coisa do cajado, pôs-lhe a mão de leprosa e ele vai acreditar. E o Moisés começou a pensar assim, tu queres que eu vá lá por causa do cajado? E por causa desse truque da mão, não vou. Moisés teve uma decisão, eu não vou. E sabe que o Moisés negou, mas várias vezes a Deus que não ia, que Deus, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Eu tenho muito temor. Sabe o que é temor? Aquilo que eles dizem que não se fala nesta igreja, mas fala-se. O temor do Senhor. O temor não é medo, é respeito. Porque naquele tempo, a ira do Senhor, eu nem quero imaginar o que é a ira do Senhor. Eu nem quero imaginar. Porque só de pensar, só de ler, até tremo. Mas o Senhor não estava a achar piada nenhuma àquilo. Porque Ele queria que Moisés obedecesse. E é tão difícil. É tão difícil encontrar alguém que esteja disposto a obedecer. Toda a gente quer mandar. Toda a gente quer o prato na mesa. Eu, por exemplo, adoro comer sopa. Comi uma sopa. Mas quem é que descascou? Quem é que descascou as cenouras? Quem é que descascou as cebolas? Quem é que descascou os alhos? Eu bem disse, espero bem que ninguém me vá perguntar o que é que o pastor descascou. Eu estive a descascar isto tudo. Mas a minha mãe fez uma sopa maravilhosa. Foi o meu jantarinho, uma sopinha maravilhosa. Mas eu obedeci-lhe. Sabe porquê? Porque eu gosto de ajudar. Mas há muito pouca gente que esteja na disposição de dizer sim, eu faço. Há pouca gente. E quando são pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, é natural que ninguém esteja na disposição de estar a ser criado, seu criado ou seu servente. Mas o problema não está quando nós não conhecemos as pessoas. Sabe onde é que estão os problemas? É quando nós conhecemos as pessoas. Principalmente quando elas são da nossa família. Principalmente quando eles são realmente nossos irmãos em Cristo. Ainda pior. Porque há aquela família carnal e há a família espiritual. E quando os nãos, quando os problemas vêm das pessoas que são ditas salvas, que têm Jesus, que têm a salvação, quando vêm destas pessoas, ainda é mais grave, ainda é mais problemático. A família é onde nós podemos encontrar os maiores amores. E a família também é onde nós encontramos os maiores dissabores. A igreja, supostamente a comunidade de Cristo, deve ser uma comunidade onde as pessoas se entendem, se amam, como nós cantamos.
as pessoas se amam em fraternidade. Deve ser assim. Pelo menos é o que a Bíblia nos diz para nós sermos. E na realidade é aqui que nós encontramos pessoas que leem a Bíblia, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que oram, pessoas que intercedem, pessoas que conhecem a palavra, que pregam, que ensinam. E quando às vezes é no meio desta comunidade que surgem as coisas mais incríveis. As pessoas que realmente nos decepcionam. Porque são pessoas que dizem que põem Deus em primeiro lugar e que amam a Deus, estão salvas e têm atitudes, conversas que são de bradar aos céus. Ainda há pouco estava aqui o pastor João, estávamos a ver, e também estávamos ali a falar com o Zé Manuel Mancinho e com outros, e com o João. Estávamos a ver alguém que vai para o Facebook falar de coisas que eu não sei o que é que a pessoa deseja, sinceramente não sei. Eu já tinha dito, amor, eu para a minha Maria, a minha viu aqui assim, olha que esta pessoa estava aqui. E eu tive assim, deixa-me responder. Não te respondes nada. Que ela tem o medo de mim que se pela. Porque eu sou um desbocado. Eu chego a um ponto, quando as coisas me chegam assim, já estão a passar dos limites da decência, pelos limites da normalidade, eu não suporto. Quando é uma pessoa do mundo, eu não ligo nenhuma. Quando é uma pessoa que do mundo, eu não tenho obrigação nenhuma de lhe dar lições de moral. Mas uma pessoa que se diz que é crente, eu tenho a autoridade de Deus para repreender. Eu tenho a autoridade de Deus para dizer, chega. E não tem nada a ver com partida. Mas bem até lhe fosse, chega. Tudo tem o seu limite. A minha avó dizia, tudo que é demais enjoa, é moléstia. Eu aprendi isso desde pequenino, tudo que é demais enjoa. E como eu fui educado com uma educação antiga, e como eu vejo na Bíblia que para Deus também há coisas que chegam a um limite e que Deus não suporta mais, então agora Deus vai ter que lidar com essas pessoas. Eu tremo, sinceramente eu tremo, quando as pessoas não nos ouvem, ou não seguem o nosso conselho, elas vão estar a braços com Deus. É Deus que vai lidar com o assunto. E quando Deus lida com o assunto, se for para o bem, acontecem milagres. Ainda agora, antes de começar o culto, o meu pastor falou que das últimas vezes que estava aí uma senhora que tinha um problema, a pessoa foi curada, sem ninguém lhe tocar. A pessoa foi completamente curada de eu já não sei qual era a doença. Uma fibralgia? Fibralgia. Eu sei o que é uma analogia e sei o que é a minha Maria, mas agora a fibralgia nem sei, nem quero saber. Mas eu também não preciso ser médico para perceber isso. Eu só preciso de fazer uma coisa, falar a palavra. O vosso pastor só precisa de uma coisa, falar a palavra. E quando aqui às vezes dizem, nunca se impõe as mãos nas pessoas. Isso é mentira, porque há domingos onde se impõe as mãos nas pessoas. O nosso pastor gasta tempo em aconselhamentos. Ele ouve as pessoas. Há coisas que se fazem aqui nesta igreja que se calhar em muitas não se fazem. Porque as pessoas têm a mania que a fé resolve tudo. A fé é muito bonita. Porquê? Porque sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Mas quando as pessoas adoecem, há muitas igrejas que dizem é falta de fé. Não é. Não é falta de fé. Porque Deus às vezes permite que a pessoa adoece. Permite que venha o mal sobre ela. Quem sabe para acordar, quem sabe para abrir os olhos, quem sabe para ver assim, é uma chamada de atenção. Eu sei o que é que estou a dizer. Porque às vezes as pessoas andam distraídas, andam tão esquecidas de ter comunhão com o Altíssimo, de ter comunhão com o nosso querido Pai Celestial, que às vezes é preciso assim um encosto de bateria. Quando o carro vai abaixo, é falta de bateria, tem que se dar um encosto, não é? E às vezes é o que Deus faz, dá-lhe um encosto, que é para aqui ver se ele pega. Pois o que é que tem que fazer? Tem que andar, que é para a bateria carregar outra vez. E assim somos nós, nossa bateria é o nosso espírito.
Se nós não tivermos contacto com a fonte, contacto com a origem, contacto com o Criador, nós vamos perder a nossa força. Às vezes não é a força física, mas é a força espiritual. A nossa saúde, a nossa força física depende da nossa força espiritual. Porque se nós tivermos a nossa força espiritual em dia, a nossa saúde vai andar melhor. A nossa vida vai andar melhor. Nós vamos continuar a ter mais coisas melhores na nossa vida. Porque Deus é um Deus bom. Ele não é bom, Ele é muito bom, muitíssimo bom. As suas misericórdias duram para sempre. Amém? E há aqui uma coisa que eu vou lhe dizer. Sabe o que é que eu vou dizer? Assim, vou escalo. Você sabe que um homem com Deus, há pessoas que dizem assim, eu tenho Deus, eu estou a falar contra mim. Às vezes digo assim, eu e Deus somos a maioria. Não, não somos. Eu e Deus somos sozinhos. Por que é que o pastor está a dizer, você e Deus somos sozinhos? Sim, somos sozinhos. Você precisa de outra pessoa. Por que é que disse isso? Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, o que é que ele disse? O que é que ele disse? Quando ele criou o homem e deu uma missão ao homem. Ele criou os animais, criou a natureza e deu uma missão ao homem. Qual foi a missão que Deus deu ao homem? Nomear, catalogar, definir os animais selvagens, os domésticos, tudo. Foi um trabalho e peras. Olha só a quantidade de animais, de espécies que existem. Pois o Adão, o primeiro homem que Deus criou, tinha essa incumbência de catalogar, definir os animais. E o Adão começou a ver, passava o boi, ainda não existia, ninguém sabia que era boi. E ele só disse sim, este é boi. Eu tenho que fazer assim, este é boi, que é para não faltar para ninguém. Este é boi. E depois via a outra, esta é a vaca. Este é o galo, esta é a galinha. E assim foi o Adão catalogando os animais macho e fêmea, porque Deus criou os macho e fêmea. E quando chegou quase ao final, o Adão deve ter tido uma conversa com Deus, que na Bíblia não diz, mas ele deve ter pensado assim, Deus, há aqui qualquer coisa que não está bem. Tenho a impressão que há aqui qualquer coisa a falhar. E quem disse isto foi Deus. Porque ele diz que viu os animais e cada um tinha a sua fêmea, mas olhou para o homem e disse, não havia ninguém que lhe completasse e que lhe correspondesse, com quem ele pudesse ter relação. Os animais não eram propícios para isso. Então quem deu conta da falha foi o próprio Deus. Porque ele diz, não é bom que o homem esteja só. E quando se está aqui a falar de homem, não estamos a falar de homem no sentido do masculino. Estamos a falar da humanidade. A palavra homem aqui, a tradução mais correta seria, não é bom que o ser humano esteja sozinho. Não é bom. Porquê? Porque nós precisamos de alguém. Sabe como é que Deus se revela a nós? Na pessoa que está ao seu lado. Na pessoa que você vê todos os dias. Como é que Deus se revelou ao homem? Foi através de quem? De Jesus. Um ser humano. Deus fez-se homem. Carne e osso. Tal e qual como Adão quando viu a mulher. Eu até sei como é que nasceu o umbigo. Todo o homem tem um umbigo, porque é exatamente do cordão umbilical da mãe. Mas o Adão não tinha mãe. Mas tinha umbigo. E eu sei como é que ele tinha umbigo. E você não sabe, se calhar. Mas eu sei. Quando Deus criou a Eva, o Adão ficou... caiu tudo ao chão. E Deus pegou nele, ele na altura estava nu, e fez assim com o dedo, assim, seu maroto. E foi assim que nasceu o umbigo. A Bíblia não diz, mas eu imagino. Então quando o Adão viu aquela brasa, uma Eva,
Faço ideia como é que não seria a Eva. O Adão ficou logo em sentido, não é? E Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, assim, seu baroto, e nasceu um umbiguinho. Foi o primeiro homem a quem Deus teve que fazer um umbigo. Mas, tirando as larachas e as brincadeiras, Deus viu que o homem não era bom que estivesse só. Por isso é que Deus diz, far-lhe-ei uma adjutora, alguém que o auxilie, que o compreenda e que lhe faça companhia. Foi Deus que viu que não era bom. O não ser bom, sabe que às vezes nós dizemos assim, quando você está a ser servido e quando você vê que já chega, o que é que você diz? Está bom, não é? Mas este bom que a Bíblia se refere não é quantitativo, não, é qualitativo. Não é bom que o homem esteja só, porque ele em qualidade não tem ninguém que o auxilie. Eu digo sinceramente, eu dou muitas graças a Deus pela mulher que tenho. Dou muitas graças a Deus. Já lhe falhei algumas vezes. As vezes que eu lhe falhei, tive que pedir perdão. E ela faz a mesma coisa. Ela também já falhou comigo. Mas já disse às vezes coisas que não devia. Mas eu preciso dela. E ela precisa de mim. Eu amo-a. E ela ama-me também. E esta deve ser a nossa postura. Já viu a complicação de lição que eu estou a dar? Isto é uma coisa daquelas do Arco da Velha. O Arco da Velha é a aliança. Nós precisamos uns dos outros, irmão. Nós precisamos de alguém que represente Deus na nossa vida. Por isso que eu estava a dizer, eu ia dizer coisas de propósito para abanar. Sabe que se Deus percebesse que Ele era o suficiente para nós, não tinha feito o que fez. Mas Ele percebeu que não era suficiente. Ele entendeu que não era suficiente. Precisávamos de alguém para estar ao nosso lado. Alguém que nos ajude, alguém que nos corresponda, alguém que seja ao nosso lado. Porque isto é assim. Deus, lá em cima, os bichos e os animais lá embaixo, porque Deus diz que dominaríamos sobre toda a ave do céu, sobre todos os répteis e animais ferozes e selvagens e domésticos. Portanto, temos Deus lá em cima, temos os animais de baixo, mas não havia ninguém ao nosso lado. E Deus viu isso. Deus viu isso e por isso não é bom que o homem esteja só. Daí Ele ter criado a sua companheira, a Eva. Mas isto aplica-se à nossa vida, aplica-se à nossa família, aplica-se aos nossos irmãos na igreja. É na igreja que nós temos grandes amizades e às vezes grandes discussões. Porque infelizmente nas famílias é onde há os melhores amores e os maiores dissabores. As maiores esperanças e as maiores decepções. Já não seria a primeira vez que um filho diria para a sua mãe: eu esperava outra coisa, não estava à espera que a mãe me fizesse isso. E também se calhar também que é capaz de dizer: filho, nunca esperei que tu me fizesses isso. Porquê? Porque é o que eu digo, nas famílias é onde se cria os maiores laços de amor, mas também é onde há às vezes os maiores dissabores, decepções e coisas desagradáveis na nossa vida. Só que nós não podemos viver sem ela. Por causa de termos uma decepção na família, não podemos pô-la de parte. Por causa de termos uma decepção com um irmão na igreja, não podemos esquecer que não podemos estar sozinhos. É preferível estar mal acompanhado do que sozinho. Irmão, escreva o que eu lhe digo. É preferível estar mal acompanhado do que estar sozinho. Senão Deus não tinha dito o que disse. E eu posso ouvir um amém? Um ai de mim? Irmãos, Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus mandou o Adão nomear os animais e entre todos os animais não se encontrou um que o auxiliasse e correspondesse. Já estou a ler a minha lição.
Todos os bichos passavam em dupla, em casais, mas o Adão estava sozinho. Sabe uma coisa? Deus, eu tenho aqui uma linha que diz assim, Deus mais uma pessoa é igual a uma pessoa sozinha. Ouça, Deus mais uma pessoa é igual à pessoa sozinha. Esta é a matemática de Deus. A matemática de Deus não é 1 e 1 são 2. Não, Deus e um homem é o homem sozinho. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Porquê que estava só se tem lá Deus? Quando as pessoas dizem, eu tenho Deus, eu tenho dito várias vezes, eu e Deus somos a maioria. Não, não somos. Não conte com Deus para ser a maioria. Conte com o seu irmão. Conte com o seu esposo, conte com a sua esposa, conte com o seu filho, conte com a sua filha. Não conte com Deus para fazer dupla. Que Deus não o criou para ser a sua dupla. Aliás, Ele criou o homem para ser a dupla de Deus. Quando Deus criou o homem, a ideia dele era ser a dupla do homem. Estar com o homem. Só que o homem percebeu que todos os animais tinham uma dupla, menos ele. E aí foi aí que Deus criou a mulher. E aí começaram os problemas. Eu sempre disse, estava tudo maravilhoso, era um paraíso, com os animais, até as cobras cantavam o fado, até os tigres faziam o pino. É verdade, era tudo uma maravilha. Então, isso é mesmo verdade, até os animais selvagens comiam ervas. Eles não se comiam uns aos outros. Agora há muitos que iam comer-se uns aos outros, mas isto já não tem nada a ver com isso. Isto já não é da minha lavra. Mas há animais, os animais na altura, sabe o que é que comiam? Comiam as ervas do campo. Comiam fruta. Como eu hoje comi uma salada de frutas que a minha Maria fez. Tão boa. Falei-me logo dos tigres. Já viu que um tigre comeu salada de frutas? Ia palitar os dedos. Eles não comiam carne. Foi preciso o pecado entrar neste mundo, nesta terra, através do Adão e de Eva, para de repente tudo mudou. Tudo mudou. Até os animais começaram a comer carne. Os animais, estou a falar dos carnívoros, não é? Tudo mudou, as coisas todas mudaram. E o alvo de Deus e o plano de Deus não era nada daquilo que ele ficou quase arrependido de ter feito as coisas. Além dele ter criado o homem, o ser humano, criou a natureza, ele quis manifestar-se ao homem. Deus sempre quis, aliás, Deus criou-nos para ter comunhão connosco, Deus criou-nos por amor, Deus quer uma família. Deus nunca foi de sozinhos, nunca foi de individuais. Todo aquele que quiser ter uma experiência individual, todo aquele que quiser fazer uma peregrinação religiosa individual, pode fazer, mas no cristianismo não encontra respaldo. Porque cristianismo, ser cristão, significa que eu tenho uma missão, um dever para com o meu próximo. Senão Jesus não tinha dito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele até diz mais, amai os vossos inimigos. Isto foi o que eu ensinei numa destas sextas-feiras. O mandamento mais difícil de praticar é este. Amar os amigos ainda é como o outro. Agora, amar os inimigos, amar aqueles que nem pintados de ouro prestam, aí é que está o grande poder. Aí é que está o grande segredo. Amar aqueles que não merecem. Amar aqueles... Às vezes dizem o meu pastor, o meu pastor, ele admite tanta coisa, não diz nada. Sabe porquê? Porque vale mais mal acompanhado que sozinho. Nós temos de dar uma oportunidade. Mas eu já dei duas. Duas? É grande avaria, sim senhora. Jesus sabe quantas vezes é que ele disse para perdoar? Quantas? 70 vezes 7. A matemática de Deus é 490 vezes por dia. E é Deus que diz isto para nós. Porque nós precisamos uns dos outros, irmão. Este é o título da mensagem de hoje.
Nós precisamos uns dos outros. Se nós não tivermos alguém com quem compartilhar, um amigo com quem desabafar, um amigo com quem telefonar. Eu tenho amigos que não são crentes, que prefiro 1000 vezes do que alguns que dizem que são crentes. A esse meu amigo, que vive em Sesimbra, que eu tinha um gosto muito grande que um dia ele pudesse estar aqui connosco, é esse homem que eu conheço aos anos, já toquei com ele na altura quando eu tocava no Mundo. Temos uma amizade tão grande que é raro o dia que a gente não se fala 2 vezes. E se tiver um problema qualquer e estiver zangado com qualquer coisa, eu telefono. E você diz, então não era mais longe eu falar com o irmão da igreja? Eu não desabafo com qualquer pessoa. Há coisas que eu não faço com toda a gente. Não sento ninguém à minha mesa, não me sento a comer com qualquer pessoa. Não levo no carro qualquer pessoa. Não desabafo com qualquer pessoa. Porque eu já, provas evidentes já tive na minha vida de um dia dar um desabafo, que nem foi um desabafo, foi uma brincadeira, e aquela brincadeira chegou aos ouvidos da minha mulher, chegou aos ouvidos de mais pessoas. Olha para aquilo. O quê? A mulher dele fez isso? Uma brincadeira ingênua, sinceramente, que não tinha maldade, foi apenas uma brincadeira, e aquilo deu um rolo, confusão, crítica. E eu assim, até me deu quase vontade de chorar. Uma pessoa com quem eu desabafava, com quem eu falava, privava, almoçava, e tem aquela atitude. E você diz, mas era um irmão qualquer. Não era um irmão qualquer. Se calhar era um irmão que até estava sentado na primeira fila. Se calhar até cantava no coral, cantava no grupo. E tem aquela atitude. Eu fiquei assim. Mas sabe uma coisa? Eu amo essas pessoas. Eu já aprendi, já cresci. Cresci o suficiente para não pôr de parte ninguém. A vontade humana, a vontade carnal da nossa aqui, os sentimentos que vêm às vezes a nós, não são de amizade, nem são de amor. Às vezes são de raiva, são de vingança, são de, fizeste-me isso, agora vou fazer. Mas Jesus nos aconselha a fazer o contrário. Ele é o mandamento mais difícil que eu ensinei a semana passada. Amar o próximo como a si mesmo, maravilha, é fácil. Quem é o seu próximo? É aquele que estiver ao seu lado. Mas agora amar o inimigo, amar aquele que lhe faz mal, esse é que é mais difícil. Mas é um mandamento, não é um sentimento. Eu não sinto fazer as coisas, mas faço-as porque Deus diz para eu as fazer. E quando eu faço o que Deus diz, o que é que vai acontecer? Quando eu faço o que Deus diz, mesmo que me custe, o que é que vai acontecer, irmão? Vai haver vida. Vai haver vida com abundância. Como eu digo, a gente está sempre a orar, está sempre a falar com Deus. Eu venho para aqui à noite, de noite. Não é fácil andar de noite, não é fácil conduzir de noite. Mas o Senhor, eu não estou sozinho. Embora não é bom que o homem esteja sozinho, e Deus comigo só não chega, mas eu dou graças a Deus, porque quando eu não posso estar com a minha esposa, se eu não posso, quando ela não pode acompanhar por qualquer motivo, eu vou ali juntinho a Deus, obrigado Senhor, que eu consigo ver, a minha vista está maravilhosa, consigo conduzir, nada me acontece, os teus anjos estão acampados ao meu redor, nada de mal me sucederá, porque eu sei que todo lugar onde eu pisar a planta do meu pé, o Senhor me tem dado, me guarda, me protege, no carro, nas minhas coisas, na minha família. Eu venho para aqui, venho a orar, venho a falar com Deus. Por isso eu chego aqui em paz e segurança, por isso eu chego aqui para estar em comunhão com os meus irmãos, que eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim, mas eu preciso de vocês. Aqui nesta igreja, embora haja um pastor, que é o pastor principal, o pastor João Viegas, embora eu também
seja um pastor adjunto, aqui ninguém olha de cima para baixo para ninguém. Aqui ninguém, nenhum pastor aqui. E se alguma vez isso acontecesse, à minha frente estava tramado. Porque eu não admito isso a ninguém. Eu não admito nenhum pastor olhe de baixo, assim, de cima para baixo para um irmão. Porque Deus não nos criou subalternos no reino de Deus. Na sociedade é outra coisa. Na tropa é outra coisa. Na tropa o general olha para baixo para o capitão. Na tropa o sargento olha para cima para o comandante. Mas no reino de Deus ninguém está autorizado a olhar de cima para baixo para um irmão. E nenhum irmão tem que olhar de baixo para cima para um pastor ou para um presbítero, ou seja quem for. Ia fazer uma asneira, o rei que esparta, mas não digo. Já disse, mas essa não é a minha intenção. Apóstolos, bispos e pastores e como todos dizem ao pequeno almoço. Ainda hoje comi um apóstolo, um croissant. Irmãos, os títulos, faça como na portagem, retire o título. Os títulos não me dizem nada a mim, nada. Eu respeito todos. Quer ele seja apóstolo, quer seja profeta, quer seja pastor, quer seja professor. Eu respeito todos. Toda a gente. Há pessoas minhas amigas. O apóstolo Fernando Pinto, da Alemanha, eu amo aquele homem. E aquele homem reconhece-me o respeito. E a gente, muitas vezes falamos pelo WhatsApp. E eu respeito. Não é por eu ter aprendido que apóstolos são aqueles que estiveram com Jesus, que viram Jesus, que foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Eu sei que isto é assim, mas se o homem quer se chamar apóstolo, glória a Deus. Eu no outro dia mandei uma mensagem para ele e disse, glória a Deus pelos apóstolos. Porque que adianta estar a dizer a ele que não é apóstolo? Se o homem já diz que é apóstolo, então pronto, deixa ser. Às vezes eu digo assim, não me faças, não me ligues que eu sou maluco. Se eu digo que sou maluco, é melhor é você acreditar que sou mesmo maluco. Só não dou dentadas. Irmão, que as pessoas podem ser o que queiram. Eu cá sou pastor. É pastor? Pronto, sim senhora. Então, e quantas ovelhas tens? O ser pastor ou não ser pastor, a mim, as pessoas tratam-me por pastor. Porquê? Porque me tratam, eu não sei porquê. Eu não digo a ninguém que, olá, eu sou o pastor Zé António. Eu sou o Zé António, nem é José António, é Zé António. Sou o Zé António para os amigos. Há uns que dizem José António Dias. Quando alguém me chama José António Dias, eu vejo logo que foi alguém que esteve lá nos tempos antigos, na outra igreja, e tratam-me assim. Há outros que me chamam Pastor Sousa. Quando estive na Covilhã, pastorear a Covilhã durante 3 anos e meio, chamava-me Pastor Sousa. Eu sou conhecido pelo Pastor Sousa. Eu sou conhecido aqui e no Alasca. Até os ursos polares me conhecem todos. E há urso aí que nunca mais acaba. Por aí. Irmãos, a mim os títulos não me dizem nada. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou e brinco e reno e digo conto uma andota e não me cai nada no chão. Eu sou o que sou. Sou tal e qual, não escondo. Eu não sou um mascarado. Eu não sou um disfarçado. Eu não sou um infiltrado. Eu dou o peito à bala. Dou o peito à bala. Se eu falhar, eu peço perdão. Se eu acertar, não fico vaidoso. Se me derem alguma coisa que vem em mim, há muita gente que vê em mim grandes virtudes. A primeira coisa que eu faço logo é dizer, glória a Deus. Porquê que eu ia estar aqui a ficar inchado? Se eu tivesse inchado, esta camisa já não me servia. Mas serve ainda, está a ver? Ainda está aqui um corpinho jeitoso para andar ao colo. Irmãos, nós não temos que ficar inchados nem vaidosos. O outro tem que dizer vaidoso, não vai 13. Irmãos, se alguma vez lhe derem um elogio,
Entregue a glória a Deus. No dia, eu fui jantar com umas pessoas e eu tenho muito respeito para essas pessoas, já que esteve, não vou estar a dizer nomes, mas se há aqui alguém que eu honro, é a ti e aquele senhor. Não vou dizer nomes. E a pessoa ficou assim, eu lido muito mal com os elogios. E eu fiquei assim a estranhar, porque ela é que me ensinou muita coisa. Mas eu fiquei a estranhar assim, uma pessoa que me ensinou tanta coisa, mas ainda não aprendeu. Porque eu não lido mal com os elogios. Eu entrego-os todas a Deus. Não fica nada para mim. Pastor, toca, canta, prega, ensina, e faz isto, faz aquilo. E eu digo, olha, glória a Deus por isso. Porque se não fosse Deus em mim, eu não era nada. Eu já não sou nada. Nós não somos nada. Somos pecadores. Salvos pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Cristo, que morreu por nós. Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Ele é que leva o louvor, Ele é que leva a adoração. Nós, quando nos sentamos aqui a louvar a Deus, eu e o meu pastor João Viegas, a gente entrega a honra e a glória, o louvor, a adoração, rendemos graças, oramos, choramos juntos. Mas a glória é toda para Ele. Toda. Não ficamos com nada. E isso sabe o que é que nos dá? Dá-nos saúde, dá-nos vida, dá-nos mais uns anitos que nós andemos aqui. Não sei até quantos anos eu vou durar. Deus disse-me que era até aos 94. Vai ser lindo. Vai ser giríssimo. Com 94 anos a tocar a viola. E ali fazer uma disputa ali com o Zé Bernardo. Já não há de ser aqui. Graças a Deus, nessa altura já estamos nas novas instalações, não é? Amém? O João Mancinho, tumba, daí a dar ali, como deve ser, a bater nela, na bateria. E eu, com a distorção, que eu também tenho um pedal de distorção, agora não tenho usado, nem quero usar, é muito barulho, mas eu vou estar aqui com vocês. Aqui, isto é, vamos estar juntos, até à eternidade. Nós vamos aprender a viver aqui, aquilo que vamos viver na eternidade. Esta história do precisamos uns dos outros é porque nós vamos viver eternamente uns com os outros. Se você não se gramar aqui, como é que você um dia vai ter paciência para aturar uma eternidade de alguém que você não vai com o nariz dele? Irmão, as coisas não funcionam assim. Eu não posso andar pelos narizes nem pelos olhos. Eu não posso andar por aquilo que as pessoas me fazem. Eu tenho que olhar, tenho que andar, sabe porquê? Por aquilo que eu faço às pessoas. Sou eu que tenho que dar o exemplo. Sou eu que tenho que dar o primeiro passo. Sou eu que tenho que dizer, eis-me aqui, Senhor. Sou eu que tenho que dizer, dar o primeiro pontapé na bola, para o jogo continuar. Sou eu. No jogo também há faltas. E cartões vermelhos e amarelos, e sei lá mais o quê. E quando há uma falta, a pessoa cai, levanta-se e se calhar vai ter que sair por castigo. Não tem mal nenhum ser castigado, não tem mal nenhum ser repreendido. Não tem mal nenhum quando um pastor, por qualquer motivo, não gosta de uma situação e abre o jogo com ela. Há pessoas neste momento, se calhar estão-nos a ouvir e a ver, se calhar precisam de ser repreendidas. Algumas eu tinha imenso gosto em fazê-lo. Não o faço porque ninguém me encomendou o sermão. Mas se fosse eu a decidir, eu já tinha repreendido. Porque o repreender não é mau sinal, é bom sinal. Quando eu vejo que uma pessoa está a fazer uma asneira, se eu virar a cara e fingir que não vejo, quem está a agir mal sou eu. Porque estou a ser conivente com uma coisa que está errada. Eu não tenho medo nenhum. E digo isto com amor e com tremor. Eu não tenho medo nenhum de denunciar aquilo que está mal. Porque o meu Deus,
quando eu ponho o pé em ramo verde e faço xixi fora do penico, falando em português, também não faz, não finge que não vê. Não. Deus vai lá assim, menino, como é que é? Como é que é a nossa vida? E você só tem que fazer uma coisa que Deus ama e espera de si. É pedir perdão e arrepender-se. Amém, irmãos? Agora, o que é que você vai fazer com o seu irmão quando ele falha? Põe-o de parte, deixa-lhe falar? Não. Repreende-o. Ou tem uma conversa com ele. Se você tiver autoridade, porque um pastor na igreja tem uma autoridade que o irmão normal não tem. Tem uma autoridade de Deus. Mas você e o seu irmão têm que se entender. Os irmãos têm que se entender. As minhas filhas, quando eram pequeninas, eram várias coisas que eu tinha dito que nesta casa, aqui, eu não admito. Guerrinhas entre irmãos. Falta de respeito ao pai e à mãe. E não ligar nenhuma a Deus. Aqui nesta casa não existe. Esta casa aqui pomos Deus em primeiro lugar. Esta casa aqui há autoridade. E quando eu digo autoridade, não quer dizer que o homem que seja o macho e a mulher tenha que estar submissa. Não, não é nada disso. A mulher não tem que olhar para o homem de baixo para cima. E o homem não tem que olhar para a mulher de cima para baixo. Não. Deus pôs as pessoas no mesmo nível. E já tornei a falar, Deus lá em cima, os animais lá em baixo, o homem e a mulher, os irmãos aqui neste nível, aqui no meio, para nós nos entendermos, para nós nos amarmos, para nós percebermos se o irmão precisa de ajuda, nós estamos lá para dar uma ajuda. Eu posso não ter dinheiro para lhe dar, mas posso lhe dar de comer. Eu posso não ter dinheiro nem posso nem comer, mas posso dar uma ajuda naquilo que eu preciso. Eu já tive, há muitos anos eu tinha muita força. Eu continuo a ter força, graças a Deus. Mas você pensa que os sacos das compras, que são pesadíssimos, julga que é a minha mulher que os leva? Não. Não, eu levo. Não, senhora, quem leva sou eu. E eu faço ali uma força, se não puder do braço esquerdo, vai para o direito e vice-versa. Mas eu não deixo que o peso e o esforço seja posto sobre a minha esposa. Eu dou o corpo a manifesto. Eu dou o peito à bala. E isso só me tem trazido anos de vida. E só me tem trazido saúde. Só me tem trazido benefício. Porque quando eu amo o meu irmão, quando eu amo a minha esposa, quando eu amo o meu semelhante, quando eu amo o meu próximo, então eu tenho vida. E vida com abundância. E quando eu amo os meus inimigos, ainda mais vida vou ter. Porque Deus, Jesus na cruz do Calvário, Ele amou todos. Até aqueles que lhe cuspiram na cara, até aqueles que lhe bateram, até aqueles que o criticaram, que duvidaram dele, que gozaram com ele. E Jesus, naquela cruz, perdoou-lhes todos os pecados, perdoou-lhes tudo. E perdoou-nos a nós. Porque você pensa que só os é que diziam mal de Deus. Eu gozava com Deus antes de me converter. Eu não queria saber de Deus por nada. Eu queria lá saber de Deus. E quando alguém falava de Deus, dizia, olha outro, já me tinhas contado. E quando um dia tive um encontro com Deus, porque Deus é que me encontrou, eu estava perdido, como canto naquela música, eu andava perdido, mas tu me encontraste. Eu logo entendi que eu precisava dele. Nunca mais disse que não a Deus. E faço, pela graça de Deus, o que for preciso. Amanhã, nós vamos a Évora. E eu tenho um desejo muito grande de estar lá com os meus irmãos. Porque eu preciso deles. Eu, se fosse outro, podia dizer, não vou. Ninguém levava a mal, se eu não fosse. É uma viagem comprida. Eu já não sou novo. Mas eu faço isso com muito amor. E gosto imenso quando vou acompanhado, quando vou com o Carlos, quando vou com a Alice, a Zélia. Quando vou
com os meus irmãos. Muitas vezes o Rui também vai, o Zé Manuel Mancinho, o Joãozinho. Eu amo ir com as pessoas, eu gosto de ir com as pessoas, gosto de gente. Gosto de gente boa e até gosto da gente má. Mas aqui não há ninguém mau, graças a Deus. Porque as maldades já foram sobre Jesus e nós fomos perdoados, fomos salvos pela sua graça. E vamos viver eternamente com Ele. E há muita gente que ainda não se convenceu disso. Não se convenceu que é aqui que nós aprendemos a viver na eternidade. É aqui. É aqui que a gente começamos a olhar uns para os outros, a ver as nossas diferenças e a conviver com elas. Não há ninguém igual. Não há ninguém igual. Não há duas coisas iguais. Eu às vezes digo à minha esposa, só há duas coisas iguais, que é onde a gente mete os dedos num sítio, que eu cá sei, e cheiramos, é igualzinho. A minha esposa não está cá, se ela tivesse cá, já me estás a envergonhar. Mas é verdade. Experimente pôr os dedos dentro de um frasco com óleo e veja os dois, vê se não é igual. Estão os dois sujos, estão os dois cheios de óleo, oleados. Agora, aqui neste mundo somos todos diferentes. Uns são carecas, outros têm um penteado bonito como o meu, uns são cabeludos, outros são vesgos, outros têm os olhos direitos, outros até podem não ter olhos. Mas se calhar há pessoas que veem mais sem olhos do que os olhos. Há pessoas que, por não ter olhos, não quer dizer que não vejam. Veem muito mais do que os outros. Veem aquilo que muita gente não vê. Porque as coisas boas, verdadeiras, são invisíveis. O nosso Deus é invisível. Nunca ninguém viu a Deus. A Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível. Nunca ninguém viu a Deus. E a Bíblia diz assim, se tu dizes que amas a Deus e não amas o teu próximo, és mentiroso. Isto é o que o Tiago nos ensina. O Tiago não é aquele. Mas o Tiago nos ensina. Olha, se tu dizes que amas a Deus e não amas o teu próximo, és mentiroso. E o que é que serve a alguém dizer, olha, vai comer qualquer coisa. Vai comer uma sopinha, se ele não tiver nada para comer. Você não lhe vai matar a fome, é a sua obrigação. Uma pessoa está no hospital e alguém diz assim, olha, eu não posso ir lá. Não posso ir lá ao hospital. E quando a pessoa que está no hospital diz, olha, mais um dia que eu vou ficar aqui sozinho. Só quem passa por elas é que sabe. Nós temos a obrigação, meus irmãos, como cristãos, como filhos de Deus, de suprir as necessidades das pessoas, de as acompanhar, de ir vê-las ao hospital se estiverem a sofrer. Nós temos que ir lá. Não quer dizer que eu agora tenha todo o poder para lhe dar saúde, mas só a presença de alguém que vai visitar a outra no hospital, só a alegria dela saber que está lá, até a vida dela muda. Até a saúde aumenta. Isto tudo para explicar que nós precisamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Nós precisamos muito urgentemente de rever as nossas prioridades na vida, de rever as nossas amizades, de rever o nosso tempo. O que é que nós fazemos com o nosso tempo? Há um filme que eu não vou dizer qual é, não é nada cristão, até pelo contrário, tem lá feitiçarias e coisas, mas é engraçado que um feiticeiro lá, ele diz uma coisa que nunca mais me esqueço, até penso que o homem que é crente, ele diz assim, nós não temos que interferir na vida dos outros, nós temos é que saber o que fazer com o tempo que nos é concedido. Irmão, eu não mando na vida de ninguém. Eu nem sequer mando na minha vida. Eu só tenho é que pegar no tempo que eu tenho, neste tempo que é temporal, que é uma coisa que Deus criou o tempo, que a gente nem sabe muito bem o que é isto, e saber e ver o que é que eu vou fazer com o tempo que eu tenho. Eu tenho 24 horas por dia. O que é que eu faço nessas 24 horas, meu irmão? Qual é o lugar que eu dou a Deus nesse tempo? Qual é o lugar que eu dou à minha mulher?
com esse tempo? Qual é o lugar que eu dou aos meus filhos, às minhas filhas, aos meus netos? Qual é o lugar? Eu tenho que lhes dar tempo. Eu ontem tive em casa a minha filha, a filha da Maria, mais os meus netos, a minha neta, a Matilde, que ela já esteve aqui. Olha, ela é uma adoração por mim que você nem imagina. Estou sempre a brincar com ela. Sempre. Então, na minha casa, como a gente tem um soalho flutuante, né? Aquilo é que escorrega, ela descalça-se, vai com as meias. E ela só diz, abre as pernas e vai, e manda para baixo e levanta. E às vezes entro com ela ao colo, às compras, e a minha mãe, não, tu não podes com ela. Posso, que ela não posso o quê? Ela adora, agarra-se a mim, é uma adoração. E eu não estou todos os dias com ela. Mas sempre que posso, eu vou buscar a Rita, e ela no domingo vai estar cá, pela graça de Deus, mais os meus netos. Ela adora vir aí. Está muito grata a Deus por tudo o que Ele tem feito na vida dela. E a maneira, o reconhecimento que ela tem disso é vir à igreja. Então não é maravilhoso, irmãos? Vamos negar alguma coisa a uma pessoa assim? Só se eu não puder. E depois ela faz um frango caril, que até, não sei se liga, se lhe conte. E eu até guardo o molho. Pode ser para pensar que eu sou maluco, e sou um bocadinho variado. O molho que ela faz daquilo é tão bom que guardas o molho. Podem comer tudo, deixem-me o molho. Porque eu com o molho ponho um bocadinho de arroz, só com o molho não preciso comer mais nada. E satisfaz-me. Mas tudo isto para explicar o quê? Do frango caril? Não, irmãos. Para explicar assim aquilo que você já sabe. Mas não quer demais a gente ouvir outra vez. Vamos dar valor às pessoas, vamos dar valor à família, vamos dar valor ao esposo ou à esposa, se houver. Se não houver, dê valor aos seus irmãos na igreja. Dê valor ao seu pastor, dê valor às pessoas que estão longe, que não podem vir à igreja, telefone-lhes. Há pessoas que, imagina, a gente às vezes não é muito normal, às vezes nem temos o número de telefone. Mas se tiver o número de telefone de alguém, só se eu não puder. Ainda agora, há bem pouco tempo, a Filipa teve, a Diana, teve um episódio. Mas eu vou telefonar à Filipa, disse, então Filipa, então como é que está a menina? Já saiu, teve um episódio qualquer, mas já está tudo bem, graças a Deus. Obrigado por teres-te ligado. Não tem nada que obrigadar. Nós temos é que fazer o nosso papel. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da Filipa. Eu até preciso de alguém, que eu não vou dizer quem é, preciso dessa pessoa. Essa pessoa que eu estou a falar, que vocês sabem quem é, eu não te liguei-lhe. Liguei-lhe. Porquê que eu liguei? Porque ela fez isto, fez aquilo, fez... E depois? E você? Nunca fez mal a ninguém? Você não tem defeitos? Morde aqui e vê se eu deixo. Não deixo. Irmãos, nós temos que nos olhar ao espelho. Nós temos que olhar para nós e olhar para Deus. E saber que Deus está lá em cima, está a ver tudo o que se passa aqui embaixo. Eu não posso ter inimizades com ninguém. Eu não posso considerar alguém e pô-lo de parte. Não posso. Esse é um defeito do vosso pastor. Também não consegue pôr ninguém de parte. Fazem 30 por uma linha e ele não põe ninguém de parte. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida dele e pela atitude dele, porque a atitude dele vai levá-lo cada vez mais longe. Amém. E quando uma pessoa é assim, Deus o beneficia. E quando Deus beneficia uma pessoa, há sempre alguém que não gosta. Mas temos pena. Não gosta? Eu sempre disse assim, não gosta da fruta, abra-te cabaz. Porque a fruta pode não estar já lá 100%, mas há sempre um cabaz com fruta boa. Eu estou-me nas tintas para que as pessoas pensem de mim. Estou-me nas tintas para que as pessoas podem imaginar na minha vida. Elas não são elas o Senhor da minha vida. Não são elas que mandam em mim, nem são elas que vão determinar a minha vida hoje, amanhã e depois. Porque a minha vida já está traçada, está nas mãos do Senhor. E como a minha vida está nas mãos do Senhor, eu não devo nada a ninguém. É importante que a gente não deva nada a ninguém, a não ser o amor.
é importante que a gente não fique em falta com alguma coisa. Porque se a gente já em falta com alguma coisa, temos que dar a cara. Sim, ó, irmão, olha, eu estou em falta com esta parte, eu não consegui, mas eu vou conseguir. Há pessoas que me devem coisas. Não vou estar a dizer o que é nem quem são. Isso são pessoas até de outra igreja. Mas que eu conheço há muito tempo, ainda me devem. E não é pouco. Mas todos os meses, a pessoa em questão diz-me, olha, este mês eu não posso. Às vezes a pessoa diz, este gajo, mas o que é que eu tenho que fazer? Vou dizer que não. Vou ficar zangado com isso. Porque a pessoa está a dar a cara. Está a ser sincera. Como você é sincero para com Deus quando não consegue fazer o bem. Quando você não consegue fazer tudo certo, o que é que você faz? Eu tenho uma conversa com Deus, Deus, perdoa-me, não devia ter feito isto. E o que é que Deus faz? É assim que Deus reage consigo? Não. Então, se Deus não reage consigo assim, eu não tenho direito a reagir assim com ninguém. Amém, meus irmãos? Nós precisamos uns dos outros e o resto são cantigas. E de cantigas percebo eu. Há muitos anos. E digo-lhe que uma das cantigas maravilhosas é o amor. Porque o amor nunca falha. O amor atrai. O amor cura. O amor, a amizade faz-nos bem. As pessoas ao nosso lado fazem-nos bem. Você precisa da pessoa que está ao seu lado, precisa de mim e eu preciso de si. Porque nós precisamos uns dos outros. E este é o tema que eu tenho para dizer. Já são quase 11 horas e já chega. Já chega de conversa. Agora vai e não peques mais. Obrigado pela vossa assistência. Obrigado pelo vosso amor. Obrigado por terem vindo. E obrigado àqueles que estão a ver este programa também. Que Deus os abençoe ricamente, que esta palavra possa penetrar no seu coração e transformar alguma coisa que esteja mal, alguma inimizade que ainda haja na sua família. Não olhe para as coisas más que lhe façam. Porque se Deus olhasse para nós com o mal que a gente faz, nós estávamos perdidos. Mas Deus olha para nós com outros olhos completamente diferentes. Ele olha com os olhos de Jesus, ele olha com os olhos através do sangue que Ele derramou por nós. E Ele nos vê-nos bem. E até nos vê perfeitos. Nós que temos tantos defeitos. Então faça você o mesmo. Vá ter com aquelas pessoas que estava zangado e tenha uma conversa com elas e façam as pazes. Marido, mulher, pais, filhos, pais, netos, vizinhos, seja quem for. Não guarde rancor nem mal a ninguém, porque só isso vai provocar certamente doenças. Mas o amor nunca falha e vai dar muita vida e vida com abundância. É o meu desejo, é o meu recado, é o meu aviso, é o meu desabafo consigo. Obrigado por terem vindo e até uma próxima. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos e até à próxima, que eu vou buscar a minha Maria.